Existe uma crença profundamente disseminada na cultura relacional contemporânea. A ideia de que os relacionamentos são organizados, sustentados e corrigidos principalmente por aquilo que o casal verbaliza. Segundo essa visão, o que define o destino da convivência são as conversas decisivas, os alinhamentos conscientes, os combinados explícitos, as promessas feitas em momentos de clareza e as declarações de intenção produzidas ao longo da relação. Essa crença parece razoável, porque oferece uma imagem confortável de controle. Se o vínculo depende daquilo que foi conversado, bastaria conversar melhor. Se depende do que foi combinado, bastaria revisar acordos. Se depende da qualidade do diálogo, então o centro da estabilidade estaria no plano verbal. Mas essa leitura, embora sedutora, é estruturalmente insuficiente. Na prática, os relacionamentos raramente são governados apenas pelo que foi dito. Em muitos casos, são governados, sobretudo, pelo que nunca chegou a ser formulado. O que organiza a convivência não é apenas o campo da intenção declarada. É também o campo das repetições incorporadas. Não é apenas a promessa consciente. É a função silenciosamente assumida. Não é apenas o valor que os dois defendem. É a lógica tácita que foi se instalando no cotidiano. Em outras palavras, existe uma distância crítica entre o relacionamento narrado e o relacionamento operado. O casal pode dizer que vive reciprocidade e, ao mesmo tempo, funcionar sobre uma distribuição crônica de compensações. Pode afirmar igualdade e operar sob um arranjo de centralização invisível. Pode defender parceria e viver, sem perceber, uma divisão opaca entre quem conduz, quem administra, quem silencia, quem absorve, quem cede e quem se adapta. Essa diferença entre discurso e estrutura é decisiva, porque desloca o foco da análise. O problema deixa de ser apenas o que o casal pensa sobre a relação, e passa a ser o que a relação está efetivamente fazendo com os dois. Muitas convivências duram anos sendo interpretadas pela superfície. O casal olha para o que declara, olha para o que sente, olha para o que acredita e imagina que isso basta para compreender a organização do vínculo. Mas a estrutura real não responde apenas à consciência declarada. Ela responde à rotina sedimentada. Responde ao que se repetiu sem contestação. Responde ao que se normalizou. Responde ao que foi absorvido como funcionamento padrão. É por isso que muitos casais se surpreendem com a distância entre intenção e resultado. Não entendem por que uma relação aparentemente comprometida começa a produzir exaustão, rigidez, ressentimento ou esvaziamento progressivo. E isso pode acontecer sem ruptura explícita, sem um grande conflito central, sem um evento dramático que explique sozinho a deterioração. O que escapa à percepção imediata é que o vínculo pode estar sendo governado por regras que nunca foram redigidas, por distribuições que nunca foram deliberadas, por lealdades funcionais que nunca foram examinadas. O casal imagina que vive aquilo que escolheu, mas muitas vezes está vivendo aquilo que se instalou. Essa é a quebra central. A convivência não é comandada apenas pelo que foi conversado. Em muitos casos, ela é regulada por um sistema paralelo de acordos implícitos que nenhum dos dois assinou formalmente, mas ambos passaram a cumprir. O problema não está apenas na ausência de certas conversas. Está no fato de que a relação cria governança mesmo onde não houve formulação consciente. A estrutura não espera entendimento para começar a existir. Ela emerge da repetição, da adaptação, da conveniência, da evitação de conflito, da assimetria funcional e do encaixe progressivo entre duas histórias de vida. Portanto, a questão decisiva não é apenas o que o casal disse um ao outro. A questão decisiva é outra. Que tipo de ordem se instalou entre os dois sem precisar ser dita? É essa ordem invisível, e não apenas a narrativa oficial do relacionamento, que muitas vezes passa a controlar toda a convivência. Quando se observa um vínculo em desgaste, a explicação mais comum costuma recorrer ao vocabulário da comunicação.
Disse que o casal não conversa, não se entende, não expressa o que sente, não alinha expectativas. Esse repertório tem utilidade limitada, mas produz um erro analítico quando é tratado como explicação suficiente, porque reduz um problema de estrutura a um problema de expressão. E essa redução impede que se veja a arquitetura do fenômeno. Do ponto de vista técnico, o que está em jogo em muitos relacionamentos não é apenas falha de comunicação. É a formação de um sistema implícito de coordenação. Ao longo do tempo, a convivência distribui papéis, define centros de gravidade, organiza fluxos de decisão, estabelece modos recorrentes de resposta, delimita quem regula o ambiente e quem o tensiona, quem absorve impacto e quem o projeta, quem inicia reparação e quem posterga, quem traduz, quem cede, quem mantém a funcionalidade e quem ocupa a posição de exigência. Nada disso precisa ser formalmente dito para ganhar consistência. Basta repetir. Essa é a redefinição central. O problema não é só aquilo que não foi comunicado. O problema é a forma como o vínculo passou a se organizar independentemente da linguagem. A linguagem, inclusive, pode encobrir esse processo. Um casal pode conversar muito e continuar prisioneiro do mesmo regime estrutural. Pode até usar a conversa como mecanismo de autorrepresentação. Fala-se sobre o vínculo, mas a matriz operativa do vínculo permanece intacta. É por isso que a análise precisa sair do plano da superfície verbal e entrar no plano da regulação silenciosa. Toda convivência prolongada tende a produzir um arranjo operacional. Esse arranjo inclui frequência de concessão, direção de esforço, densidade de cobrança, padrão de tolerância, forma de absorção de crise, ritmo de reorganização após conflito, e critérios implícitos sobre o que pode ou não pode ser tematizado. Em outras palavras, a relação passa a ter uma constituição informal. E essa constituição, uma vez consolidada, pode governar os comportamentos muito mais do que os valores explicitamente professados. Essa perspectiva muda a leitura de sintomas clássicos. A sensação de estar sempre pisando em ovos, por exemplo, não é apenas um problema emocional. Pode ser sinal de uma distribuição tácita de estabilidade, em que um dos dois se torna responsável por neutralizar atrito. O esgotamento de quem sempre mantém tudo funcionando não é apenas excesso de responsabilidade. Pode indicar concentração funcional invisível. A dificuldade de colocar certos assuntos em circulação não é só bloqueio comunicativo. Pode revelar que o sistema já classificou determinados temas como desorganizadores demais para serem admitidos sem ameaça à ordem interna. Quando a leitura permanece rasa, o casal tenta resolver tudo no plano consciente. Ajusta palavras, faz combinados pontuais, promete mudar posturas, define novas regras de conversa. Mas, se a estrutura profunda não for percebida, os sintomas voltam a reaparecer. Porque o problema não estava apenas na troca verbal. Estava na forma como a convivência passou a se autorregular. E sistemas implícitos não se desmancham apenas com boas intenções. A grande reconfiguração conceitual é a seguinte: o relacionamento não deve ser lido apenas como espaço de afeto e comunicação. Deve ser lido como sistema de organização humana. E sistemas não são compreendidos apenas pelo que declaram. São compreendidos pelo que reproduzem. O que importa não é só o discurso do vínculo, é a sua mecânica recorrente, não apenas o ideal que o casal defende, mas o regime efetivo pelo qual a convivência vem sendo governada. Seria um equívoco imaginar que esses acordos implícitos nascem do nada, ou que começam apenas quando duas pessoas passam a conviver. Na realidade, grande parte da matéria-prima que permitirá a formação desse sistema invisível já estava em circulação antes mesmo do encontro. O relacionamento atual não inventa integralmente sua lógica de adaptação. Ele a reativa, reorganiza e atualiza sobre bases anteriores. A origem do regime implícito da convivência é, em grande medida, pré-relacional. Toda pessoa chega a um vínculo carregando mapas silenciosos sobre o que significa conviver.
sobre o que significa ceder, sobre o que significa preservar paz, sobre o que significa ser difícil, sobre o que significa ter valor dentro de uma relação e sobre o que significa garantir continuidade. Esses mapas raramente aparecem como doutrina explícita. Eles se apresentam como reflexos organizacionais, formas de responder à tensão, padrões de ajustamento, limiar de tolerância, estratégias de manutenção de estabilidade e noções incorporadas sobre qual preço é aceitável pagar para que a vida a dois permaneça funcional. Em muitos casos, o indivíduo aprendeu cedo que a convivência exige acomodação unilateral. Em outros, aprendeu que o afeto depende de leitura antecipada do outro. Alguns foram socializados em ambientes onde conflito significava ruptura iminente. Outros, em contextos onde o vínculo só se mantinha por meio de supressão do incômodo. Há ainda aqueles que absorveram a ideia de que amar é se tornar indispensável, resolver tudo, organizar tudo, poupar tudo, suportar tudo. Essas estruturas não chegam ao relacionamento como frases conscientes. Chegam como prontidão funcional, como tendência de ocupar determinado lugar sem perceber que o ocuparam. Do outro lado, o mesmo processo ocorre. O casal não se forma entre duas consciências neutras. Forma-se entre duas histórias de organização da convivência. Quando essas histórias se encontram, produz-se um encaixe, às vezes complementar, às vezes assimétrico, às vezes aparentemente eficiente. Uma pessoa acostumada a antecipar e absorver pode se acoplar facilmente a outra acostumada a centralizar ou a reagir sem autogestão. Uma pessoa treinada a sustentar clima emocional pode se vincular a alguém que nunca precisou aprender a fazê-lo. Uma pessoa que internalizou o silêncio como prova de maturidade pode se unir a outra, que opera por saturação ou esquiva. O vínculo, então, não começa do zero. Ele começa sobre trilhos anteriores. É justamente por isso que certos funcionamentos parecem naturais desde cedo. Não porque sejam saudáveis, nem porque sejam inevitáveis, mas porque encontram terreno preparado. O que depois será vivido como regra silenciosa, talvez tenha começado como reconhecimento tácito entre repertórios familiares. Ninguém precisou dizer quem absorveria mais, quem exigiria mais, quem regularia mais, quem cederia antes. A relação foi gradualmente assumindo essa forma porque os dois já possuíam predisposições compatíveis com esse desenho. O acordo implícito, nesse sentido, não é apenas produzido pelo presente. Ele é cofabricado por heranças de convivência. Essa origem invisível é decisiva porque impede leituras simplistas. O problema não é apenas má vontade atual, nem imaturidade pontual, nem simples falta de técnica conversacional. O que está em jogo é uma gramática profundamente incorporada sobre coordenação humana. O casal não improvisa totalmente seu regime interno. Ele o compõe a partir de materiais anteriores e, como esses materiais foram aprendidos em contextos afetivamente significativos, tendem a operar com força de evidência. Parecem óbvios, parecem normais, parecem apenas o jeito que as coisas funcionam. Compreender isso não tem função terapêutica sentimental, tem função estrutural. Significa reconhecer que a convivência atual pode estar sendo governada por protocolos silenciosos cuja origem é anterior ao vínculo atual. E se essa origem não for compreendida, o casal continuará acreditando que lida apenas com episódios do presente, quando, na verdade, está reproduzindo formas antigas de organizar proximidade, tensão, dependência, autoridade e preservação do laço. Aqui surge um dos paradoxos mais importantes da vida a dois. Quanto menos uma estrutura é nomeada, mais poder ela pode adquirir sobre o vínculo. À primeira vista, isso parece contraditório. O senso comum imagina que aquilo que não foi dito tem menos força, menos validade, menos impacto. Supõe-se que apenas o que foi explicitamente combinado pode organizar comportamento de modo consistente. Mas os sistemas humanos mostram o oposto com frequência surpreendente. O
O que não foi formalizado pode se tornar justamente o que mais determina. Isso ocorre porque a nomeação introduz possibilidade de exame. Aquilo que ganha linguagem pode, ao menos em princípio, ser questionado, contrastado, revisto, recusado ou reorganizado. Já o que permanece implícito circula como normalidade. Não precisa se justificar, não precisa se explicar, não precisa se defender, apenas opera. E o que opera sem precisar se justificar tende a adquirir enorme estabilidade. Não por legitimidade consciente, mas por invisibilidade funcional. No campo da convivência, isso significa que algumas das regras mais decisivas de uma relação nunca chegam ao estatuto de regra. Não aparecem como decisão conjunta. Aparecem como ambiente. Não são percebidas como arranjo. São percebidas como dado. Não são vividas como escolha. São vividas como jeito da relação. É assim que um regime implícito se fortalece. Ele deixa de parecer construção histórica e passa a parecer natureza do vínculo. A partir desse momento, contestá-lo já não parece uma revisão estrutural. Parece ameaça à própria continuidade da convivência. Esse é o ponto crítico. Quando uma distribuição tácita de funções se instala, ela não afeta apenas o comportamento imediato. Ela redefine o campo do pensável. Determina o que pode ser dito sem colapsar o equilíbrio. Define quem tem autorização informal para tensionar e quem não tem. Estabelece qual desconforto será reconhecido como legítimo e qual será absorvido como exagero, desnecessidade ou ruído. Em outras palavras, o regime invisível não governa apenas ações. Governa também os limites internos de percepção e enunciação. Por isso, muitos casais vivem sob ordens silenciosas que nenhum dos dois saberia descrever claramente, mas às quais ambos obedecem com precisão. Um dos dois já sabe, sem nunca ter sido oficialmente informado, que precisa reduzir intensidade para preservar clima. O outro já sabe, sem nunca ter declarado, que certas funções inevitavelmente retornarão para as mãos do parceiro. Um já entendeu que tocar em determinado tema custa caro demais em termos de desorganização. O outro já aprendeu que o vínculo continuará sendo sustentado mesmo sem redistribuição real de carga. Nada disso foi formalizado, e justamente por isso parece orgânico. O paradoxo, portanto, é rigoroso. A ausência de formulação não enfraquece necessariamente a regra. Em muitos casos, a consolida, porque o que não é visto como regra não encontra resistência específica. O casal luta contra sintomas, não contra o sistema. Lida com episódios, não com a gramática que os produz. Corrige manifestações, sem alcançar o princípio oculto que as organiza. E assim, a estrutura ganha longevidade. Toda convivência que não examina criticamente seus próprios automatismos corre o risco de transformar adaptação em norma, assimetria em hábito, sobrecarga em identidade e silêncio em método de estabilização. A partir daí, o vínculo começa a ser controlado não por decisões vivas, mas por uma ordem invisível fossilizada. E o mais inquietante é que essa ordem pode coexistir com afeto, com compromisso e até com sinceridade subjetiva. A estrutura não depende de má intenção para se tornar dominante. Basta que ela opere sem nome. O erro estrutural raramente nasce como erro evidente. Ele quase nunca entra na convivência com a forma de uma decisão declaradamente inadequada. Na maior parte das vezes, ele se forma por microajustes sucessivos que isoladamente parecem funcionais, razoáveis ou até necessários. Um cede hoje para evitar atrito. O outro adia uma conversa porque não é o melhor momento. Um absorve uma tarefa porque faz mais rápido. O outro silencia um incômodo porque a semana já está pesada. Um reorganiza o ambiente porque percebe desordem antes. O outro deixa seguir porque sempre foi assim. Nada disso, em estado inicial, parece grave. E justamente aí reside a mecânica do erro. O problema não é cada gesto em si. É o efeito acumulativo de repetição sem leitura estrutural.
Quando um comportamento retorna muitas vezes na mesma direção, ele deixa de ser exceção e começa a desenhar padrão. Quando um padrão se mantém sem revisão, passa a orientar a expectativa. Quando a expectativa se consolida, transforma-se em função. E quando a função se naturaliza, o casal já não percebe mais que está vivendo uma distribuição assimétrica produzida historicamente. O que era contingente se torna norma. O que era ajuste provisório se torna arquitetura. Essa transformação é especialmente poderosa porque se apoia em mecanismos subjetivos de autopreservação do vínculo. Muitos acordos implícitos se consolidam porque, no curto prazo, reduzem fricção, dão a impressão de eficiência, evitam crise aberta, mantêm a rotina operando, preservam a aparência de estabilidade, permitem que a relação continue. O custo estrutural, porém, é empurrado para frente. E quando aparece, já não vem como episódio isolado, vem como exaustão de posição, perda de espontaneidade, rigidez relacional, erosão de admiração, irritação difusa, ou sensação persistente de que algo no vínculo está sendo sustentado por esforço desproporcional. A mecânica do erro também depende de um fenômeno decisivo: a normalização progressiva. O que se repete deixa de chamar atenção. O que deixa de chamar atenção deixa de ser tematizado. E o que deixa de ser tematizado ganha licença para continuar. Assim, o vínculo entra numa lógica circular. A estrutura produz acomodação. A acomodação reduz percepção. A redução de percepção fortalece a estrutura. Em pouco tempo, o casal já não sabe mais distinguir aquilo que escolheu daquilo que apenas passou a cumprir. Outro componente importante é a falsa leitura moral do processo. Muitas vezes, o que é estruturalmente uma concentração invisível de função aparece apenas como traço de personalidade. Quem absorve demais passa a ser visto como mais organizado, mais maduro, mais paciente, mais forte. Quem delega cronicamente sem perceber pode ser interpretado como mais espontâneo, mais leve, menos controlador. Essas leituras personalizam o que deveria ser analisado sistemicamente. Em vez de perguntar como a convivência distribuiu cargas e permissões, o casal passa a acreditar que cada um apenas está sendo quem é. A consequência é grave. Quando o problema é moralizado ou psicologizado em excesso, a estrutura some do campo analítico. E sem estrutura, não se entende por que o mesmo conflito retorna com novos conteúdos, por que os mesmos lugares são ocupados repetidamente, e por que certas promessas de mudança falham mesmo quando parecem sinceras. O erro não está apenas em agir de determinado modo, está em permitir que a repetição desse modo produza um regime invisível sem exame crítico. É assim que toda convivência pode se tornar governada por aquilo que nunca foi deliberado. Não por acidente pontual, mas por acúmulo de microacomodações que gradualmente passam de gesto a padrão, de padrão a função, de função a estrutura, de estrutura a destino. No segundo vídeo, eu entrego a continuação desta análise. Porque, uma vez compreendida a formação do acordo silencioso, torna-se necessário dar nome preciso a esse regime, mostrar por que os métodos mais comuns de correção falham e reposicionar o relacionamento não apenas como campo afetivo, mas como sistema organizacional de convivência humana.